Olá, meus irmãos, Pai do Senhor, e aí, tudo bem com vocês? Chegamos então ao fim de mais uma lição. Hoje nós vamos então para a lição de número 13. Pois bem, meus queridos, lição de número 13 e o tema para fechar essa lição é um tema para trazer paz para o nosso coração, né? As bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Até coloquei essa imagem aí desta mulher irradiante, respirando ar puro, né, com muita alegria, demonstrando que está alegre, que está contente, porque afinal de contas, essas duas últimas lições, nós usamos o personagem José e estamos falando de muitas lutas que esse moço passou, de muitas dificuldades e trouxemos lições para a nossa vida, né? A lição de número 12 mesmo, nós falamos sobre o custo pessoal de viver os planos de Deus. Quantas coisas nós passamos no ministério, na vida espiritual, para viver os projetos de Deus. Mas nem tudo podem ser espinhos também nas nossas vidas. A gente não pode ficar a vida inteira só sofrendo, porque senão ninguém aguenta, ninguém é de ferro, né? Como diz o outro. José, embora ele demonstrou uma resistência muito grande, mas ele também é um ser humano. E se ele continuasse apanhando, 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 a gente não garante que o tempo todo ele suportaria. Mas chegou um tempo, assim como chegou um tempo na vida de Jó, que Deus deu um basta naquilo e retomou tudo que Jó havia perdido. Deus restaura na vida de Jó. E aqui na vida de José, depois de tantos anos, exatamente 13 anos, passando por tantos perrengues, após isso, José então vai começar a viver os propósitos que Deus tinha de fato para a vida dele, agora na prática. Amém? Então nós vamos mergulhar aqui nessa lição e eu quero trazer aqui um destaque especial para o texto áureo. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus. E eu destaquei com essa letra em vermelho, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20, a parte A. Então nós entendemos aqui que José teve esse entendimento de que os homens, de que os irmãos dele, de que o Potifar, a mulher do Potifar, muitas situações ocorreram contra ele. Mas o Senhor tornou todas essas adversidades em bem, não só para ele, José, mas para todos aqueles que o cercavam. Glórias a Deus. Que essa mentalidade, né, possa ser também transferida para nós. Que nós tenhamos essa mentalidade de que não são as adversidades que determinam, né, o amor e a bondade de Deus. É um plano, é um projeto de Deus. Mas Deus não tem só sofrimento para nós. Deus não nos criou só para sofrer, do nascer até morrer sofrendo. Ninguém foi criado para isso. Existem períodos na nossa vida de permissão de Deus na nossa vida, de dificuldade, de adversidades. Mas logo após isso, o Senhor sempre dá um momento para nós também celebrarmos e adorarmos a Ele com as bênçãos que Ele tem para nós também. Nosso texto de referência está aqui em Gênesis 48, versículo 11 ao 14, diz assim: E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Nós vamos perceber aqui nessa lição mais para frente que Deus segue fazendo do mesmo jeito, né? Ele escolhe o menor, sempre ele vai inverter a lógica humana. Pela lógica que Manassés deveria ser abençoado no lugar de Efraim, mas Deus vai fazer com que essa história mude de novo, porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Então aqui quem vai ser abençoado em primeiro lugar com a mão direita vai ser o Efraim, não o Manassés. Ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E já nessa leitura do nosso texto de referência, a gente já começa a destacar aqui nesse texto esses dois personagens que entraram na história
a partir desse texto, que é Efraim e Manassés. É Deus cumprindo os propósitos na vida de José e essas promessas se estendendo aos seus filhos também. Agora esses dois moços vão fazer parte daqueles que vão compor as 12 tribos de Israel. Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, irmão. Além de ele tornar José o governador do Egito, o segundo ali no Egito, um homem poderoso, ainda agora vai estender as suas bênçãos sobre os filhos também de José. Efraim e Manassés passam a partir de agora, com as bênçãos de Jacó, o seu avô, eles passam agora a fazer parte também da própria filiação de Jacó e assim entram fazendo parte agora das 12 tribos de Israel. Porque Deus é bom, irmãos. Deus não tem só sofrimento para mim e para você. Deus não tem só lamúria, só lamentações para nós. Aleluia. A nossa vida, um momento ou outro, Deus vai permitir que a gente volte a sorrir. Né? A gente sempre cita aquele versículo, né? O tempo de cantar chegou. Porque o tempo, irmão, de cantar, por mais que seja um momento, a gente passa dificuldades, uma boa parte da nossa vida, mas tem um tempo da gente celebrar, da gente cantar, da gente contar um testemunho. Se você já está na igreja há 20 anos, irmão, 10 anos, 15 anos, 30 anos, e não tem um testemunho para contar, irmão, Deus não te fez nada. Deus nunca te visitou em nada, Deus nunca cumpriu uma promessa, Deus nunca restaurou nada na sua vida, você nunca contou um testemunho sequer. Meu irmão, deve estar acontecendo alguma coisa, não é possível, porque Deus não chamou você para passar 20, 30, 50 anos somente de lamentações. Tem um tempo de cantar na nossa vida. Que esse tempo, eu profetizo, chegue na sua vida, meu querido professor, nesse próximo trimestre, que Deus possa usar a sua vida, que Deus possa te voltar a fazer sorrir. Promessas que estão aí paralisadas na nossa vida, na tua vida, na minha vida, elas vão voltar a caminhar, porque o tempo de cantar chegou para muitos de nós. Eu profetizo isso, se você recebe aí essa palavra do outro lado, onde você estiver, você que acompanha o nosso canal, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus cumpra as suas promessas aí na sua vida, no seu ministério. Que você possa, durante essa aula também, ministrar na vida dos seus alunos isso, que o Senhor vai cumprir promessas na vida deles, que a vida não é feita só de lamentações, mas que para muitos deles você está profetizando o tempo de cantar chegou. Promessas que estavam travadas vão ser destravadas na tua vida. Glórias a Deus. Seja profeta de Deus na vida dos nossos queridos alunos. Glórias ao nome do Senhor. Olha a introdução da nossa lição. Veremos que a vida de José é um exemplo de postura que deve ser adotada pelos discípulos de Cristo diante da realidade adversas e favoráveis. Ele demonstrou uma visão de mundo baseada na sua fé em Deus, nas promessas e nos propósitos do Senhor na sua vida e dos seus. Nós vimos aqui que de 13 lições, José vai fazer parte de 3 lições. O autor separou 3 lições para nós estudarmos esse personagem. A história, a dedicação, a hombridade, a honra desse homem. Nós passamos aqui 3 lições estudando. E hoje, agora, nessa terceira lição, a gente vai ver que Deus está aqui honrando a vida dele. E assim, Deus também tem honra para nós, irmãos. Vale a pena a gente passar um período, né? É como se José passasse 2 lições, durante 2 lições só sofrendo, a gente falando só de sofrimento. Mas tem uma lição agora que vamos falar das bênçãos de Deus sendo derramadas sobre José, porque tem um tempo de alegria e de paz também na nossa vida, em nome de Jesus. E o tópico primeiro vai nos mostrar que Deus revela o que está para fazer em sua soberania e como parte de seu plano, Deus revela a Faraó em sonhos o que estava para acontecer e capacitou José para interpretar os sonhos. Gênesis 41, verso 15, verso 16 e o versículo 28 diz assim: Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu,
isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Esta é a palavra. Como acabo de dizer a Faraó, Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Tais relatos revelam um plano de fundo sobre a ida de Israel e sua família para o Egito e o testemunho sobre o Deus Todo-Poderoso em pleno território marcado pelo politeísmo. José está recebendo aqui uma grande oportunidade. José, durante esse tempo todo, sendo escravo, sendo preso, ele usou as oportunidades que tinha ali, sempre se destacava, mas sempre, parece que as coisas sempre davam errado para ele. Mas Deus estava preparando esse dom, esse talento impressionante na vida de José, de administrar as coisas e, além disso, ter essa capacidade de interpretar os sonhos, de interpretar as realidades do mundo espiritual e trazê-las para o mundo natural. Faraó vai precisar de um moço, Faraó vai precisar de um homem e José vai estar lá para ser usado por Deus. E o que eu acho mais lindo é que José não vai tributar isso às suas qualidades. José não vai dizer, eu trabalhei para isso, eu me treinei para isso. É verdade, Faraó, eu sou o cara mesmo. Realmente, todo mundo que me procura, sempre eu tenho uma interpretação. José não vai cair nessa bobagem. Ele vai dizer, sim, Faraó, eu vou conseguir fazer, mas não é por causa de mim, Faraó, é porque o Deus a quem eu sirvo. E aí abriu-se uma oportunidade para ele crescer dentro do Egito e para ele anunciar o Deus que ele servia. Um Deus que até então, aparentemente, só estava permitindo adversidades na vida dele. Mas nós não vamos encontrar José em nenhum momento murmurando contra Deus, murmurando, blasfemando contra Deus. Pelo contrário, na primeira chance que José teve, ele disse, sim, Faraó, eu vou dizer para você o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas eu só vou poder dizer isso porque existe um Deus, Faraó. Existe um Deus a quem eu sirvo. E aí Faraó então vai ter a oportunidade também de ouvir falar desse Deus todo-poderoso que José tinha a oportunidade de servir. Glória a Deus. Deus vai abrir portas, irmãos. Muitas vezes as adversidades são portas que Deus está abrindo para que o nome dele seja glorificado. Amém? Que a gente permita o nome do Senhor ser glorificado nas nossas adversidades. Deus vai abrir portas para a gente poder se alegrar, que é essa lição, nós estamos falando sobre alegria. E também, além de ser alegres e vencedores, nós vamos poder contar os testemunhos do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. 1.1, os sonhos de Faraó. Os sonhos de Faraó, assim como no caso de José, não eram sonhos comuns, mas revelações de Deus sobre um futuro breve. Deus estava dando ao monarca do mundo o saber sobre o que o próprio Deus estava para fazer. Mas isso não sem seu pequeno servo que se encontra em sua masmorra. Que ironia! O homem mais poderoso do mundo depender seu destino e do seu reino, da sabedoria, piedade e boa vontade de um dos seus prisioneiros esquecido. Os sonhos de Faraó eram revelações sobre 7 anos de abundância, seguido por 7 anos de extrema fome. José não apenas recebeu de Deus a palavra de conhecimento, ele discerniu a revelação. Com uma palavra de sabedoria, ele apresentou uma sábia solução. Esta atuação especial de José vai colocá-lo no topo do Egito, ao lado de Faraó. Deus dá um sonho a Faraó. Deus vai abrir uma porta para José. Deus vai honrar José. Para isso, ele primeiro vai dar um sonho para Faraó, vai deixar o Faraó meio que, digamos assim, meio que perturbado, sem saber o que fazer, sem saber que caminho tomar. E a partir disso, Deus vai abrir essa porta para honrar a vida de José. Se Deus quiser, irmão, abençoar a nossa vida, ele vai tocar em quem ele quiser, até no Faraó ele vai tocar. Ele vai tocar no Ciro, no Dário, lembra dessas histórias bíblicas em que Deus usou e chamou o Dário de servo, chamou o Ciro de meu servo. Deus usa quem ele quiser, no tempo que ele quiser. Mas quando Deus determinar te abençoar, chegar o tempo de Deus abençoar a nossa vida, irmão, ele pode usar quem ele quiser. Mas a vitória, de fato, vai chegar na nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o tempo de honra na nossa vida chegue em nome de Jesus. 1.2, José, posto sobre toda a terra do Egito,
A presença e participação de José não salvou apenas o Egito, salvou também todos os povos menores que vieram buscar mantimento no Egito, incluindo a família de José. Este é o momento de vermos as desgraças na vida de José do lado avesso. O que parecia que estava dando tudo errado, na verdade, para Deus estava dando tudo certo. Como nós insistimos em esquecer desta lição, a vida dos escolhidos de Deus e tudo mais que acontece na vida deles nunca é resultado do acaso, prevalência do diabo ou meras consequências de maus atos humanos. Se somos de Deus, tudo o que acontece conosco está sob o controle soberano dele, e o fim sempre é glorioso e maior que nós mesmos. Aleluia! Eu destaquei aí numa fonte diferente e coloquei aí em destaque. Este é o momento de vermos as desgraças na vida de José do lado ao avesso. Deus vai virar essa página, Deus vai mudar essa história na vida do seu servo, o José. 1.3, o propósito providencial de Deus. José deveria ser um homem amargurado, com a vida por olhar para trás e ver tudo o que teve que passar para chegar onde chegou. Mas ele adquiriu uma visão transcendente da própria vida e da própria dor. Quando ele não pode mais esquecer sua identidade de seus irmãos e se revela a eles, eles ficam paralisados de medo, na certeza de que seriam destruídos por José. Mas a resposta de José mostra como ele entendeu que sua vida, com toda a dor que ele passou, tinha um propósito. José não nega a responsabilidade cruel de seus irmãos, mas ele entende que o Deus dele é soberano e conduz tudo em sua vida. Isso o faz lidar com a injustiça de forma triunfante. Em nenhum momento ele vai deixar de atribuir aos irmãos dele a responsabilidade pelas suas atitudes. Eu já falei isso na em lições anteriores. Os homens têm que ser responsabilizados, porque, igual eu disse numa lição anterior, nem todo mundo vai ter, quem sabe, a mesma saída de José. Talvez muitos Josés vão morrer numa masmorra por causa dos planos malignos dos homens, por causa das atitudes dos homens. Aqui José vai virar o governador do Egito e essas cadeias, essas prisões contribuirão para isso. Mas muitos Josés vão estar presos nas masmorras da vida por causa da malignidade dos homens. Mas nessa lição está mostrando que na vida desse José, Deus vai dar uma reviravolta, vai dar um 360. E aquilo que até então não estava acontecendo vai passar a acontecer, porque Deus, quando promete, ele cumpre, ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Glórias ao nome do Senhor. Tópico de número 2, vivendo segundo os planos de Deus. A forma como José lidou com suas crises carrega uma perspectiva de fé que precisamos aprender a ter. Para ele, Deus estava operando em todo o tempo, não só no livramento, e crer nisso faz toda a diferença. Aqui o ponto que eu quero destacar é que José tributou a Deus o trabalhar até nas adversidades dele, que era a permissão de Deus até mesmo as grandes lutas que ele passou. Irmão, que maravilha, né? Em nenhum momento ele colocou o diabo aqui em cena, que o diabo estava maltratando ele, que o diabo estava isso, que os irmãos dele era aquilo. Ele não condenou ninguém por isso. Ele tributou que Deus estava trabalhando na vida dele. E assim também somos nós. Muitas vezes a gente tributa a Deus, a gente quer tributar a Deus somente as coisas boas. Não, se aconteceu uma coisa boa, foi Deus que me deu. Mas se foi uma coisa ruim, aí a gente fala que é o Satanás, que é o mundo, que foi gente maligna, gente que não gosta de mim, meus inimigos. A gente começa a trazer uma série de coisas que, na verdade, foi permissão de Deus para nos levar para um propósito. Mas ao fim disso, Deus vai dar uma reviravolta e vai nos abençoar e vai nos honrar em nome de Jesus. 2.1, a preservação do povo da aliança. José estava com a mente nas promessas feitas por Deus aos seus antepassados, Abraão e Isaque. Ele sabe que Deus tem um povo dele em sua família e propósitos gloriosos com eles.
e que por isso este povo não pode extinguir-se. Isso faz ele entender que tudo o que lhe aconteceu era Deus em sua sabedoria fazendo o que precisava para este projeto maior. Os sonhos que José teve quando tinha seus 17 anos nunca foram apagados de sua memória e coração. Ele sabia que mesmo passando por qualquer situação difícil, Deus iria preservá-lo para, através dele, preservar o povo da aliança. Deus tem um propósito maior do que nós. Então, o propósito aqui é muito maior do que simplesmente tornar José o governador do Egito, irmão. Isso é só um detalhe para Deus. Na verdade, o grande segmento de Deus estava na nação de Israel, mas além da nação de Israel, é que através de Israel viria o Messias, o Salvador. Então, o ponto-chave de toda a história bíblica é Jesus de Nazaré. Ele está do início ao fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, no Antigo e no Novo Testamento. Todas as histórias bíblicas a gente tem que tentar enxergar Jesus de Nazaré ali. Então, para Deus fazer com que o seu filho Jesus viesse na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, viesse no momento exato, no momento propício, para isso ele ia precisar de uma nação. Para que essa nação surgisse, ele precisou levantar os seus patriarcas. E para os patriarcas darem continuidade à aliança que vai surgir em Israel, ele precisou usar também José. Então José é um personagem dentro de tantos personagens que vão levar para o personagem principal, Jesus de Nazaré. Então que Jesus, irmão, possa aparecer na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, irmão, tem que trazer Jesus de Nazaré para a nossa história. Tem que glorificar ao Senhor. Tem que fazer Jesus ser conhecido para as pessoas. Tudo vai apontar para Ele. Tudo vai desembocar nele. Tudo vai desaguar em Jesus de Nazaré. José aqui vai ser honrado, vai ser o governador, mas depois ele vai morrer e vai ser esquecido. A história vai dizer que vai se levantar um faraó que não vai nem saber quem foi José. Mas os planos de Deus que vão continuar após José, que vão continuar após Israel, vão levar ao Cristo Salvador de toda a humanidade. Porque, na verdade, esse é o grande propósito de Deus, salvar os homens. Para isso, ele vai usar os patriarcas, vai usar José, vai usar Israel, vai usar a igreja, vai usar a nós, vai usar quem ele precisar usar. Mas Jesus precisa ser anunciado nas nações. Glórias, pois, ao nome do Senhor Jesus. 2.2, exaltado por um propósito. Não apenas a humilhação de José foi previdência de Deus, mas também sua exaltação. José entende que Deus abate ou exalta segundo a sua vontade, de acordo com o seu propósito. E isso, como fica claro no caso de José, não tem necessariamente a ver com punição aos maus e recompensa aos bons. Tem a ver com propósitos maiores e além das decisões humanas. As decisões más dos irmãos de José foram usadas soberanamente por Deus para seus propósitos. As atitudes boas de José foram usadas por Deus para colocar onde Deus queria. Deus é soberano. E aí, voltando a falar sobre Jesus de Nazaré, vocês lembram o que ele disse sobre os homens que estavam tentando prendê-lo? Ele sempre dizia, olha, vocês não vão me pegar agora, porque não é meu tempo ainda. Aí quando chegou o tempo dele, ele diz, olha, vocês só vão me apanhar, porque chegou o meu tempo. Então Jesus tinha plena consciência, irmão, que mesmo a malignidade dos homens, mesmo as artimanhas dos homens, tudo isso só podem contribuir para um propósito de Deus. Se a gente deixar de acreditar nisso, a gente deixa de acreditar na soberania de Deus. A última expressão desse slide é Deus é soberano. Deus é soberano. Ele tem o projeto da humanidade nas suas mãos. Em nenhum momento nós saímos das palmas da mão de Deus. Nós estamos exatamente onde Deus queria que a gente tivesse. E Ele vai usar tudo e todas as situações, mesmo as adversas, mesmo as adversidades, Deus vai usar para cumprir o seu propósito. No meio disso tudo, Deus vai nos trazer felicidade, irmão, vai nos trazer alegria.
Deus vai nos trazer contentamento. Deus não tem só sofrimento para nós, não. Dentro desse lapso temporal da nossa história, quando nós nascemos até o tempo que morremos, nós somos um personagem dentro de tantos milhares e milhões de personagens que Deus levantou para construir a história da criação do homem, o desenvolvimento do homem, a queda do homem, a salvação do homem, a vinda do Messias. Todo esse plano de Deus para criar o homem, manter o homem e salvar o homem, Deus vai levantar durante a história pessoas que vão fazer parte. Que nós possamos entender isso, que essa consciência nos leve a entender que Deus não perdeu o controle, irmão. Não se desespere, meu irmão. Eu quero bater nessa tecla de novo, nessa lição. Não se desespere. Não se desespere por aquilo que você está vivendo nesse momento. Um momento não vai determinar quem é Deus na tua vida. Uma dificuldade, uma enfermidade não pode determinar a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. Deus é maior do que tudo isso. Há um projeto de Deus sendo construído, que nós possamos entender isso e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, faça comigo o que o Senhor aprouver fazer. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Continuando aqui o 2.3, o príncipe abençoando o rei. Jacó havia sofrido luto por José, mas assim como Abraão teve Isaque de volta por intervenção de Deus, Jacó pode rever seu filho ressurreto. E nessa alvaceira notícia, ele também reviveu. Era plano de Deus que Jacó fosse ao Egito com sua família. O propósito de Deus era que o próprio Jacó, o guerreiro de Deus, abençoasse o grande faraó. Deus não apenas havia exaltado José no Egito diante de faraó, mas o próprio Israel, abençoando um grande monarca por meio de um camponês insignificante para os homens. Mas para Deus, Jacó era o verdadeiro príncipe. O príncipe. Podemos não ser nada para os homens aqui na terra, mas pode ter certeza que Deus sabe quem somos para Ele. Aleluia! Ele vai ser o personagem que vai entrar na história para abençoar toda a nação do Egito, para abençoar toda a descendência de Israel, para a preservação da vida naquele momento. E, na verdade, quem era o grande príncipe ali era o José. Faraó é só um personagem a mais, mas José foi colocado na história para abençoar não só a Faraó, não só o Egito, mas toda a descendência e a preservação da aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaque, com Jacó. Glórias ao nome do Senhor. Tópico de número 3, quando uma pessoa se submete aos planos de Deus. Os últimos capítulos de Gênesis mostram uma reviravolta na vida de José, aquele que sofreu tanto. Deus, porém, sempre teve para ele coisas melhores, assim como tem para nós. 3.1, abençoando o menor. Os israelitas prosperaram no Egito, mas Jacó não quer ser sepultado no Egito, e sim na terra de Canaã, numa caverna em Macpela, onde estavam sepultados Abraão e Isaque com seus respectivas mulheres. Mas antes disso, Jacó abençoou os filhos de José e todos os 12 filhos. Os 2 filhos de José, nascidos no Egito, Manassés e Efraim. Atentem para esses 2 nomes, porque a partir de agora, na história de Israel, esses 2 moços, Manassés e Efraim, vão entrar para a história como aqueles que vão carregar as 12 tribos de Israel. Eles vão fazer parte, vão substituir o Rúben e o Simeão. Na continuidade da leitura aí, vocês vão ver isso que eu coloquei no slide. Manassés e Efraim seriam, a partir deste momento, como pertencentes a Jacó e teriam participação nas bênçãos da mesma altura das 12 tribos. Aí eu coloquei entre parênteses e destaquei nessa cor amarelada, entram no lugar de Rúben e Simeão. Rúben e Simeão havia pecado, transgredido, e Deus ali substitui Rúben e Simeão, naqueles que vão carregar as 12 tribos, vai substituir por Manassés e Efraim. Essa é a ordem do nascimento, Manassés, Efraim. Mas vai acontecer um caso aqui, que o Jacó vai abençoar eles com a mão trocada, nós vamos ver daqui para frente, e aí a gente vai inverter, Efraim vai ser maior do que Manassés, porque Deus tem as suas peculiaridades para trabalhar na vida dos homens. Jacó já está quase cego, e José posiciona seus filhos na ordem da bênção, ou seja, Manassés e Efraim. Manassés, mão direita, Efraim, mão esquerda. É assim que ele vai colocar os filhos. Manassés e Efraim, mão direita e mão esquerda.
O mais velho à direita de Jacó para uma bênção maior e o mais novo à esquerda para uma bênção inferior. Porém, sempre há um porém na Bíblia, né? Eu gosto da Bíblia, a Bíblia é maravilhosa, ela sempre tem um porém. Porém, mesmo com olhos fracos, José cruza os braços e dá uma bênção maior ao filho mais novo. O que está acontecendo aqui? Manassés está debaixo dessa mão, que ele é o filho mais velho, ele nasceu primeiro. E o Efraim está debaixo dessa mão. Os dois vão herdar as vagas de Rúben e Simeão. Vão entrar no lugar de Rúben e Simeão, vão fazer parte. Já é uma bênção fazer parte das 12 tribos. Já seria uma honra. Mas o José pega o filho Manassés, coloca na mão direita, e pega o Efraim, coloca na mão esquerda. Aí José, quando ele vai orar, Jacó faz isso. Cruza as mãos assim e abençoa um com a mão direita. Agora Efraim vai estar na mão direita e Manassés vai estar na mão esquerda. Jacó vai estar dizendo, quem vai ter proeminência, quem vai ser maior, vai ser o Efraim e não o Manassés. Porque Deus tem as suas maneiras peculiares de trabalhar e de abençoar o menor. Deus sempre vai usar os servos, Deus sempre vai usar as coisas improváveis. Tem um hino que eu gosto muito, quando se canta na igreja, eu sinto a presença de Deus, improvável, né? Mas escolhido, incapaz, mas vencedor. Nós somos improváveis. Não sei você, mas eu era uma impossibilidade, uma improvável situação aconteceu na minha vida e hoje eu estou aqui, graças a Deus, para contar a minha história para você. E com certeza você também foi escolhido, foi selecionado por Deus, não por méritos, mas mesmo antes de você nascer, Deus havia te escolhido. E é por isso que você hoje está aí onde está, me ouvindo, se preparando para dar essa aula. Seja honrado então, irmão. Uma gratificação muito grande a gente deveria ter de ser líder na igreja, de ser professor na igreja. Porque em lugar nenhum as pessoas às vezes aceitariam a gente. Em lugar nenhum, você já viram esses irmãos que lá fora, quando eles eram ímpios, eram pessoas desprezíveis, desprezadas, malignas. Elas se convertem, vêm à igreja, elas viram líder, viram cantores, viram pregadores, viram professores, viram até pastores, viram obreiros da casa do Senhor. Deus, ele honra essas pessoas. Aleluia, porque Deus tem um jeito de trabalhar, porque ele detém a história na palma das suas mãos. Se a gente fosse trabalhar, irmãos, a gente colocaria os melhores sempre nos lugares melhores, sempre a gente escolhia o melhor time, a melhor posição, os melhores cargos, os melhores títulos, as melhores qualificações, mas como Deus detém a história, ele pode usar quem ele quiser. Ele usa da forma que quer, na hora que quer, porque ele tem a história sendo construída pelas suas próprias mãos. Glórias, pois, ao nome do Senhor. 3.2, Jacó abençoa seus netos. Deus está atento a cada um. Nas bênçãos que Deus declara sobre os seus netos, Jacó os inclui bênçãos de Abraão e Isaac. José não concorda nem gosta desse desfecho, mas dar a proeminência a Efraim não era um desejo de Jacó, era um desígnio de Deus. Como em quase toda a história bíblica, fugindo dos padrões culturais e de força, Deus prova que eleva, fortalece e usa aquele que Ele quer. Isso deve encher de esperança os pequenos, insignificantes e desprezíveis para os homens. Deus tem seus próprios caminhos para exaltar seu nome de forma grande, usando os pequenos, seu poder usando os fracos, sua santidade usando os falhos, para que somente a Ele seja dada a glória, a honra e o poder. E essa história de Jacó, eu quero abrir um parênteses aqui, porque ele passou por isso com Esaú. Aí Jacó, mas a sua mãe, eles tramam para tomar o primeiro lugar de Esaú. E aí eles fazem toda aquela articulação que a gente já estudou numa lição aí passada, e a gente poderia perceber aqui que estava dando tudo certo. O José não precisou fazer nenhuma articulação, porque a lógica era Manassés e Efraim. Então estava dentro da lógica. Ele já ia abençoar, então, pela lógica humana, Manassés e Efraim. Mas na hora em que ele vai abençoar, ele cruza as mãos e inverte a bênção. E aí me veio aqui à mente agora, fazendo essa gravação para você,
ministrando essa aula, porque a gente faz a gravação, mas a gente também crê que Deus, ele usa esses vídeos para te abençoar aí. E a gente abre um parênteses para dizer que se Jacó tivesse crido junto com a sua mãe, que aquilo que Deus prometeu a ela lá quando ela ainda estava grávida, que o menor serviria, que o menor seria maior, que o menor seria honrado, que o menor seria engrandecido, se ela tivesse crido nessa promessa, eu consigo ver também o próprio Isaac, né? Quando ele foi abençoar os seus filhos, possivelmente ele poderia fazer o mesmo gesto. E na hora de abençoar Esaú e Jacó, ele cruzasse as mãos e abençoaria a Jacó com a sua mão direita. Porque Deus tem as suas formas de trabalhar. Mas aí os homens articularam, os homens trabalharam, a mãe de Jacó, junto com Jacó, ali criaram uma situação para poder tirar a bênção de Esaú. Na verdade, eles participam da história com essas artimanhas, mas Deus poderia ter feito da forma que ele quisesse. Mas o fato é que o Jacó é que deveria ser abençoado. E aqui a gente viu que quem vai ser abençoado é o Efraim. Por mais que José não goste, por mais que José queira posicionar um debaixo de cada mão, mas na hora Deus vai fazer com que ele inverta as mãos e abençoa um e o outro fica em segundo plano, porque Deus tem projetos maiores do que nós, irmão. Isso não diz respeito a nós somente, diz respeito à história e à continuidade da história que Deus tem para construir na nossa vida, a fim de que, volto a dizer, a fim de que Jesus, no fim das contas, apareça nas nossas vidas. Glória a Deus. E o 3.3, um homem separado e preservado para ser canal de bênção. Gênesis 50, verso 20. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. E aí o texto aí desse slide está dizendo que esse versículo é uma das declarações teológicas mais poderosas do Antigo Testamento. Para preservar um grande povo, Deus separou José de sua terra e família, permitiu que fosse rejeitado pelos seus, vendido como escravo, dado como morto, caluniado, preso e esquecido. Tal realidade nos faz trazer à memória a passagem de Jesus nessa terra. Sem anular a culpa dos que trouxeram sofrimento a Jesus, o Novo Testamento ensina que o próprio Deus o levou ao sofrimento, à cruz e à morte, e isso para salvar um grande povo. É assim José ressuscitou das correntes da morte, da humilhação. Deus ressuscitou a Jesus do túmulo e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Porque os propósitos de Deus, volto a dizer, são maiores do que nós. Jesus entendeu que o que ele veio fazer aqui tinha um plano de Deus. Não eram os homens que iam matá-lo, não eram os homens que iam crucificá-lo. Eles iriam ser instrumentos, eles iriam ser permissão de Deus para que acontecesse exatamente a vontade de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E aí a gente parte aqui para a conclusão. A narrativa de Gênesis, a partir da história dos primeiros seres humanos até José, nos ensina que em nossa caminhada cristã precisamos buscar em Deus o necessário discernimento para vivenciar os bons e os maus momentos, pois ambos fazem parte do desenvolvimento do plano divino e do processo de aperfeiçoamento do povo de Deus. E aí a gente traz aí esses recursos didáticos, mais uma vez, se você precisar dos slides, está aí 3 opções de slide, EBD Panorama, revistaebd.com e também se você quiser os meus slides que estão aí nessa gravação, heraldeiras@gmail.com, me dá um oi lá que eu te mando aí pelo e-mail, tá bom? Se você precisar imprimir a lição, escolabiblicadominical.org, que Deus possa te abençoar. Eu quero apresentar aqui, para fechar esse vídeo, a nossa próxima lição. Nós vamos trabalhar no próximo trimestre, na lição dos adultos, os profetas menores do Antigo Testamento. Serão 13 lições que nós vamos estudar esses homens de Deus, esses personagens que viveram grandes aventuras cumprindo o propósito de Deus. Cada um a seu tempo, cada um a seu modo, vão ser personagens usados por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Então se inscreva aí no nosso canal para você acompanhar as 13 aulas
dessa lição, a gente sempre vai estar trazendo aqui esse subsídio, esse vídeo para te ajudar. E também a gente, né, está ministrando as aulas também para você que é professor aí dos nossos jovens. E nesse trimestre, para os jovens, nós vamos trabalhar aqui batalha espiritual. Irmão, esse tema é top internacional. A gente vive num mundo em que a realidade espiritual, eu sempre costumo dizer que a realidade espiritual, ela é mais real do que a realidade material, porque foi a partir da realidade espiritual que Deus criou a realidade material. Então o que nós vemos é só uma parcela muito pequena do que é uma realidade espiritual. Então nós vamos trabalhar aqui batalha espiritual. É uma lição que a gente vai ter que se preparar, não só mentalmente, não só intelectualmente, não só fazendo aqui, trazendo as aulas, trazendo aqui dinâmicas, trazendo recursos didáticos, que é sempre o que eu defendo, mas a gente vai ter que trabalhar muito o aspecto espiritual. Eu vou te levantar o desafio de orar, de jejuar, sabe, de ser ali um instrumento e levantar essa turma. E quem sabe, após 13 lições, a gente poder ter uma juventude aí para lá de especial no mundo espiritual, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. E a nossa primeira lição, na próxima semana, nós vamos estar trabalhando mensagens proféticas. Deus continua falando. Glória a Deus. Eu quero pedir a você aí que se inscreva aqui no nosso canal para você continuar recebendo aqui as notificações. A gente grava aqui, além dessas duas revistas, a gente grava também dicas para professores. Né? A gente sempre tem trazido aqui muitas dicas para professores. Essa semana aí, como é a última semana antes da próxima lição, a gente vai gravar aí o final daquela série sobre dicas para professores de escola dominical. Se você não viu ainda esse vídeo, clica no link aqui abaixo na descrição, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que você possa acompanhar aí essa série que nós estamos fazendo, dicas para professores de escola dominical. Nós já temos a parte 1, a parte 2 e vamos lançar ainda essa semana a parte 3 e a parte 4 dessa série de vídeos. Acompanhe aqui conosco. Em nome de Jesus, também nós vamos deixar o link aqui de uma aula que a gente gravou aqui sobre as 7 leis do ensino. É muito importante a gente poder também aprender um pouquinho as leis do ensino, porque muitas vezes, eu já disse nesse vídeo, muitas vezes a gente está aplicando uma lei do ensino e não sabe que é a lei do ensino. Mas quando a gente aplica uma lei sabendo o que é essa lei, a gente usa ela com mais qualidade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Um bom encerramento de trimestre. A gente sempre deixa aqui a recomendação, né? Converse com o superintendente, com o pastor. Se eles forem fazer algum lanche, alguma coisa para envolver toda a igreja, amém, que você participe com eles. Mas de repente eles não vão fazer nada, então você deve organizar aí um lanche com os outros professores para levar para a sua turma. Prepara aí um lanche, prepara uns comes e bebes, prepara aí uma última aula com excelência para presentear aqueles que não faltaram também. Se você tem aí alunos que não faltaram uma lição nesse trimestre, você tem um milagre dentro da sua sala, então presenteie ele com alguma coisa, leve uma caixa de bis, uma caixa de bombom, pague a revista dele, né, do trimestre, fala assim, ó, sua revista está paga, né, nós vamos pagar para você. Então abençoa essa pessoa, irmão, que não falta uma lição, são pessoas raras no nosso meio, elas devem ser honradas, devem ser destacadas, porque são pessoas que, para estarem as 13 lições ali, elas abriram mão de muita coisa. Então honre essas pessoas, essa é uma lição, essa última lição é uma lição especial para a gente fazer isso, destacar quem não faltou, abençoar os nossos irmãos com café da manhã precioso, abençoar os nossos alunos ali com sorteios de brindes, fazer uma manhã top internacional aí na sua igreja, tá bom? Deus abençoe, acompanhe o nosso canal essa semana, semana de fechamento de lição. A gente vai trazer alguns vídeos extras aqui para você aí ser abençoado no próximo trimestre. Em nome de Jesus, até a próxima IBD em Foco.